rica oportunidade, pastor da casa, Deus abençoe o senhor, né, por confiar, né, o senhor missionário Creito, nos fez um convite, por intermédio da vida do pastor Marcelo da Filadélfia, um amigo da gente já que esteve. Desejamos por todos os pastores, irmão, pastor Elon, prazer de ver o senhor, Deus abençoe. Teve ministrando ali pela Primitiva, né? E a gente encontrou ele pelos altares ali. A gente pertence ao ministério da Primitiva, né? Aí fundado por nosso saudoso pastor Santos, hoje presida pelo pastor Daniel, seu filho, nosso pastor presidente. Então nós pertencemos ali ao ministério da Primitiva, servindo a Deus ali, e hoje para o Senhor Jesus conhecendo, né? Mais um rebanho, mais um corpo de Cristo. Estamos aqui se preparando para chegar agora, né? Muito lindo, tudo lindo, né? O louvor, como a minha esposa já disse aqui, Deus já se faz presente sobre este lugar. Sem mais demora, né? A gente não perder muito horário, o relógio ele corre, né? Então a gente vamos correr atrás do relógio e finalizar no horário que foi nos dado, em nome do Senhor Jesus. Livro de João, capítulo de número 20, a glória em nome santo do Senhor Jesus. Livro de João, capítulo de número 20, apenas o versículo 1 a gente vamos ler. A campanha é poderosa, né? Muito forte você ter um só corpo, é isso, né, professor? Um só corpo, né? Eu meditando ali, pensando, eu fui orar, falei, Senhor, é forte esse mistério, né? Quando tem um versículo bíblico, fica mais fácil para o pregador, né? A gente vai lá no versículo, a gente lê um pouquinho, né? A gente cavoca e normalmente vai se abrir. Aí me vê o cartaz e está lá um só corpo. Eu falei, Jesus, isso foi muito difícil. Mas esses dias orando, Deus me fez entender que crente que ora tem informação do céu, né? Então no joelho a gente traz informações que a terra não pode trazer. Eu fui orar e Deus colocou essa palavra ao meu coração. Vamos falar do corpo, não tem como falar, não falarmos da cabeça, que é o corpo, né? E vamos falar um pouquinho mais de Jesus nessa noite, amém? Livro de João, capítulo 20, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Ao amanhecer, no primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então, tua assento fica vontade do Senhor Jesus. Amados, que nunca ouviu falar sobre Jesus, né? Só que muitas das vezes a gente tem que refrescar algumas coisas, refrescar a nossa memória. Sabemos que Cristo, depois de ressurreto, ele passa por um momento, um período de 40 dias ali com o seu discípulo, andando sobre a terra, somente para refrescar eles a memória deles. Refrescar eles que o que ele disse foi real, que ele disse que ele viria, pagaria o preço, que ele, ao vencer os seus desertos da vida, as suas dificuldades, para enfrentar uma cruz, e ele venceria, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus passa por esse período, 40 dias, lembrando o seu discípulo que ele disse e aconteceu. E a gente olhando para o livro do João, capítulo 20, a gente vê uma história real, a gente vê uma história que não foi história contada, foi uma história vivida, foi uma história sofrida, história de dor. E a gente lembra do livro de Mateus, capítulo 1, que tudo se iniciou e tudo começou. Ali a gente lembra de uma mulher, o nome de Maria, ali no meio da Galileia, uma mulher simples, uma mulher humilde como nós, que mal imaginaria que Deus do alto céus olharia para uma mulher tão simples e desejaria iniciar um grande propósito. Dentro de um ventre, dentro de um corpo, Deus olhou para uma mulher que foi dada, essa dádiva foi dada aí, esse privilégio lindo de gerar. Deus olhou para os céus e chamou Maria por um anjo por nome de Gabriel. A gente conhece a história. Deus olha para Maria e diz para ela, chama ela na saudação tão linda, tão poderosa, que ela vai ficar trêmula e dizer que saudação é essa. E o anjo começa a revelar ela, porque havia sido uma pronúncia dos céus a ser semeada na terra, que do ventre de uma mulher viria uma semente, a qual o nosso adversário feriria o calcanhar dele, mas
Então Jesus, ele veio como uma semente dentro de um corpo para gerar. E ele veio, essa mulher atende a voz desse anjo, essa mulher entende que os céus queriam gerar algo tão grande no ser tão pequeno, mesmo com medo do peso, uma grande responsabilidade, mesmo às vezes sem entender como foi louvado aqui, Deus mudando o percurso daquela mulher, Deus mudando a vida daquela mulher, trazendo uma grande complicação, porque a gente sabe um pouco do Deus, a gente sabe que essa mulher estava apenas desposada, ou seja, ela estava compromissada a se casar com José, ela estava noivada, esse noivado agora, por aceitar esta mulher, aceitar essa palavra, aceitar essa promessa, por alguns momentos trouxe complicação na sua vida sentimental. A Bíblia diz então que ela chega da Galileia, do meio da Galileia para dentro do seu lar, e agora ela vai informar o seu esposo José, meu filho, meu amor, não sei como que ela chamou, mas ela chama José para uma conversa e diz: olha, é o seguinte, a Bíblia não diz, mas a gente conjectura, mente de pregador, mente doida. Então, creio que foi mais ou menos assim: olha, eu encontrei ali, no meio do caminho, ali um varão, um profeta, ou até mesmo ele disse para mim que era um anjo, e eu creio que foi um anjo. E ele disse que do alto dos céus Deus decidiu plantar uma semente ao meu ver. Deus decidiu que eu nascesse o Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o conselheiro, o Deus forte. Deus disse que eu ia carregar uma semente que através dele, sementes ia ser nascida, que através dele história ia ser mudada. Mas mesmo que a complicação, José amado, e aqui a gente já entende que quem ama respeita, quem ama cuida. Então José mesmo sabendo que aquilo ia ser uma doideira para aquela humanidade, aquilo ia ser uma coisa maluca. Como assim, meu bem? Não te toquei. Como que vai nascer no teu peito um ser intocável, um ser que aparentemente parece ser que alguém tocou, e esse alguém não foi eu. Só que José, ele carrega por um momento a culpa. José, ele parte, ele cria um plano na sua cabeça. José, ele cria um caminho. Em outras palavras, José vai dizer consigo mesmo: olha, eu sei que se for adultério, se ela for pegada em adultério, é apedrejamento. A lei de Moisés era apedrejar. Só que José cria no seu pensamento ir embora. José cria no seu pensamento agora amar, mesmo amando Maria. Eu prefiro ir embora, carregar a culpa do que expor. Então José entende que quem ama cuida, quem ama guarda, quem ama não expor ninguém. Estamos pregando uma campanha de um só corpo, e olhar para o seu corpo, a gente vê aqui não tem, pode não ter, mas a gente sabe que quando as igrejas estão divididas, irmãos contra irmão, irmão que não consegue olhar na cara da outra, irmão que não consegue adorar quando alguém louva, irmãos que não conseguem dar glória quando um pastor prega a palavra de Deus. Então a gente olha e vê que José não foi esse irmão, José não foi essa irmã. José está dizendo: olha, por mais que eu amo, por mais que eu possa não estar acreditando agora, possa não estar entendendo agora, mas eu amo, eu não vou expor aquele que eu amo, porque eu sei que o Redentor, ele vive, ele reina. E se ele decidiu projetar no reino da minha esposa, eu tenho que apenas respeitar o chamado. Deus, essa noite, já me dá um leque para alguém entender que é mais fácil a gente respeitar o chamado de alguém do que expor quem é desgraça pública. Alguém tem no músculo de plantões nas redes sociais, esperando alguém pecar, alguém cair, alguém falhar. Ninguém entende que é parte do corpo, que tudo é processo, tudo é fase, e que Deus não vê apenas por um momento, Deus vê uma história. José está me entendendo, mesmo sem entender. José começa a entender que Deus não estava olhando apenas por uma promessa naquele momento momentâneo, não é uma história de vida. E José parte como eu quero dizer: olha, eu vou levar a culpa que eu toquei sobre ela, mas eu não vou expor quem eu amo. Eu não vou ver alguém que eu amo morrer apedrejado. José não é uma geração de hoje. José toma seu caminho e vai-se embora. Quando ele chega no meio da caminhada, o mesmo anjo, porque Deus não é Deus de contenda nem de confusão. O anjo desce até José e diz: José, não temas receber Maria, tua esposa, tua mulher, porque o que gera nela é fruto do Espírito Santo. José, mesmo saindo sem entender, o Deus do alto dos céus está olhando, está dizendo: olha, parece que em algum momento eu compliquei o casamento de José, eu compliquei o noivado de José. Então desce lá, anjo, porque o mesmo anjo que aparentemente causou uma confusão,
ou mesmo o anjo que desceu para explicar a situação. Deus está dizendo no coração de alguém nessa noite. O mesmo Deus que te fez uma promessa que parece que causou confusão na tua casa, que parece que causou desentendimento entre um e entre outro, é o mesmo Deus que vai colocar as coisas no lugar para te explicar quem é o dono da promessa e que Ele é Deus de obras completas. Então a Bíblia diz então que José volta, e você conhece essa história. José casa, José tem-se o seu relacionamento com a sua esposa, e vai nascer esse menino vai crescer. Esse menino agora com 12 anos de idade está pregando no meio de doutor. Esse menino agora não teve uma boa escola, não teve uma boa hermenêutica, não. Ele não teve uma boa teologia, não. Mas ele tinha graça. A Bíblia diz que ele crescia na graça, no conhecimento, na estatura. Porque esse menino não foi formado apenas no ventre por formado. Ele foi formado no ventre, mas foi formado nos céus. Eu tenho notícia no coração de alguém, porque você carrega em você essa presença que você carrega em você. Foi gerado em você, mas foi formulado no céu. Deus decidiu colocar a fórmula dele em você. Deus decidiu implantar a presença dele em você. E que o diabo não, ninguém vai matar, ninguém vai te desgarrar. Porque você é corpo e Cristo é a cabeça. Ele te vem derrubando, produzindo e te fortalecendo. Porque Cristo, quando ele cresce agora com 12 anos, ele pregando para doutores, Cristo agora por um período vai ter que se ocultar da humanidade. A Bíblia diz que agora passa-se o período, e agora com 30 anos para 33 anos de idade, esse homem agora já é um homem formado. Porque Cristo, mesmo sendo menino, mesmo sendo jovem, como os jovens estão aqui, Cristo carregava uma grande responsabilidade. E eu vou para os dois lados agora. O que tem de jovens que tem responsabilidade de pessoas adultas que não estão tendo mais na presença. Porque começando bem está terminando mal. Os jovens estão começando bem e eu acredito que vai terminar bem. Porque Jesus, com 12 anos de idade, quando esquecido dentro do tempo com um propósito, porque até esquecimento da terra é propósito dos céus. Vale mais sermos esquecidos pela terra e lembrados pelos céus do que aplaudido na terra e ser esquecido dos céus. Cristo pregando para o doutor daqui a pouco, porque é mais fácil colocar a culpa de quem fica do que de quem vai embora. Quem vai embora sai falando, quem vai embora sai maldizendo, mas quem fica, fica com propósito. Cristo está pregando, Cristo está pregando a palavra do reino. E daqui a pouco Maria José me esqueceu. Procura entre parentes, procura entre vizinho, e não encontra, e vai lembrar que não tem, porque eu encontro me dando a informação no coração de alguém nessa noite. Não procure lá fora, que você vai encontrar somente dentro do templo. O menino está dentro do templo dizendo para alguém: não me procure no teu vizinho, não me procure na tua esposa, não me procure no teu filho, não me procure lá fora, é somente dentro do templo. É o seu propósito. O erro da gente é querer informações lá fora. No mundo alheio, que pessoas vazias, que está confiando que você tem uma palavra para quem está lá fora, porque a resposta da igreja não vem de lá para cá, vem daqui para lá, daqui para lá. É daqui para lá que eu tenho resposta de quem vem de lá para cá. De lá para cá pode vir desinformado, pode vir desaprovado, mas aqui é Betel, é casa do pão. Aqui tem pão, aqui tem azeite, aqui tem palavra, aqui tem ouro, tem Deus que aceita a mão, aqui tem altar, aqui tem holocausto, aqui tem cordeiro, tem pessoas que transmitem a palavra ainda no cordeiro. O menino 12 anos pregando a desnota, porque fizesse isso conosco, ele dá a resposta certa. Porque o problema da gente não é ter resposta, mas o problema da gente é ter que ter respostas certas. Ele olha para Maria, para José, seu pai, diz: não sabem vós que eu vim somente para cuidar dos negócios do meu pai. Eu vim para isso, para quê? Para ser esquecido no mesmo tempo, mas ter propósito. Eu vim para ser esquecido na terra, mas trazer o céu sobre a terra. Eu vim para alguém me esquecer, não lembrar de mim, mas no tempo oportuno, na hora certa, Deus me apresentar no meio de grande, de doutores que aparecem. Aparentemente acham que conhecimento é tudo, mas o apóstolo Paulo é quebrando tudo, dizendo que a letra não é nada, mas o Espírito vivifica. Eu vim dizer para o coração de alguém: pode estudar, pode aplicar o que você quiser, mas se não tiver a presença, meu irmão, minha irmã, ela está vazia. Tu passa na terra, nessa noite eu me achei da graça de Deus.
alguém. Testificar que está dentro do teu corpo com mais alguém. Porque quem tem testifica. Na saudação que você dá, o louvor que você dá, você testifica a graça com alguém. E é por isso que esse fogo se espalha dentro dessa igreja, porque aqui vem do altar, vai para lá, vem para cá, porque o que está aí testifica aqui, o que está aqui testifica aí. E o que Deus quer conosco nessa noite é que a gente não perca isso por nada, que a gente não perca isso por ninguém. Então a Bíblia diz agora, Jesus dá a resposta certa para eles. Eu vim somente para isso, para cuidar dos negócios do meu pai. Jesus obediente, menino de 12 anos, obedece, pega e vai-se embora com Maria e José. Só que o menino agora é homem agora. O menino agora tem responsabilidade, não é apenas uma criança de 12 anos. Com 12 anos ele é responsável. Mas com 30 anos agora, ele vai ter que ir para a cruz. Ele vai para o propósito. Então a gente passa de fases, mais fases, para quê? Para chegar no propósito. Só que o que mais lindo é que Jesus passou tudo que passou e você já sabe, não vou bem colocar o céu, vai comprar uma cruz para levar nós para o céu. E nós muitas vezes passamos um pouquinho do que ele passou. E a gente às vezes ficamos se maldizendo, se materializando, sabendo que tem opções no céu, esperando que vale a pena suportar mais um pouco, acreditar mais um pouco, confiar mais um pouco. Jesus agora com 30 para 33, ele faz todos os sinais que a gente vê na Bíblia. A gente vê que Jesus cura, Jesus liberta. A gente vê que essa forma vai correndo. E aqueles que tinham só letra, não tinha graça, ficaram endemoniados, fariseus da época, os saduceus, os escribas. Porque eles tinham letra, mas não tinham espírito. Eles tinham letra, tinham conhecimento, mas não tinha graça que esses temas aqui hoje. Jesus cresce. E certa feita, a gente conhece a história. Alguém decide cooperar, achando que está fazendo mal, está fazendo bem. Porque a Bíblia diz que o mal coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Enquanto todas aquelas lojas, soldados, todo mundo estava achando que estava matando o nosso Jesus, ele estava nos dando vida como corpo em Jesus. Enquanto aqueles que rejeitaram ele, os judeus rejeitaram ele, achando que estava fazendo o pior para ele. Só que quando menos eles esperou, eles ficaram debaixo do propósito. Porque a Bíblia diz agora que de repente acontece tudo, prepara o cenário, o sinédrio é preparado, ele é pegado ali no sinédrio, ali diante de Caifás, é levado até Pilatos. E como a ovelha muda, ele não responde, porque Jesus nunca deu respostas em momentos vazios. Jesus sempre respondeu a palavra para preencher alguém vazio. Jesus nunca soltou a palavra por vento. E quando Pilatos pergunta para ele acerca da acusação, você sabe que ele se cala. Jesus se calou, porque a resposta de Jesus naquele momento não era na cadeira, era na cruz do Calvário. E a Bíblia diz, então eu repeti mais uma vez, a resposta não era na cadeira, não era diante de Pilatos que deu a resposta para nós. A resposta para nós era na cruz do Calvário, era no madeiro. E você conhece a história na época das velas, era construir e soltar o prisioneiro. E agora assim cai a sorte sobre Barrabás. Era nós naquele momento. Era Jesus dizendo, não, pode libertar. Quem era para estar preso, porque eu vim não para ser pego, eu vim me entregar. E a gente sabe a história, que de repente quando ele está no meio da multidão, o Pedro arranca a espada, corta a orelha de mal, que Jesus ensina para Pedro, não, Pedro, o que Jesus está ensinando para Pedro? Tanto amor e tanto que ninguém tinha homem nem autoridade sobre ele. Ele está dizendo, Pedro, eu não vim para ser preso, eu vim para ser entregue. A hora certa eu vou entregar. Jesus vai para a cruz, você conhece essa história. Só que vai ocorrer um fato que a gente viu aqui, que foi um fato inesperado para alguns, confuso até com os discípulos que andavam com Cristo, que ouviu Cristo falar. A Bíblia diz então que Pilatos agora, por a pressão da humanidade, a pressão de todo aquele povo, Pilatos agora tem que pôr Jesus na cruz. Jesus vai para a cruz na sexta-feira, parecia que estava tudo perdido. O seu discípulo acuado, com medo, porque o seu discípulo fazia parte de uma grande promessa. Que promessa era essa? Ressurreição. O seu discípulo mesmo ouvindo a promessa, mesmo
E quantos de nós se deparamos com algumas situações que às vezes nos faz prender, se privar, temos medo, a tempestade vem, a luta é grande, a gente fica com medo. A Bíblia diz então que Jesus apagou sexta-feira, sábado, e no domingo a gente deu um texto aqui. A Bíblia diz então que de repente, enquanto alguns estão recuados, enquanto alguns estão trancados com medo, porque os homens da época já tinham se levantado para a perseguição. A Bíblia diz que eles enviou ali as escoltas, ali os guardas para guardar o túmulo. Por quê? Porque eles disseram: olha, lembramos do que aquele malfeitor disse, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Nosso Cristo passou tudo isso por nós, não precisava disso, não merecia isso, mas por causa de nós ele foi. O espírito chicoteado, chamado de mentiroso, que expulsava o demônio em nome de Beelzebul, e ele disse: casa dividida não pode subsistir. Satanás expulsa Satanás. Jesus sempre dando as respostas certas e indo para o caminho certo. Jesus sempre dando a resposta na hora, no momento certo, mas indo de encontro ao alvo, que era a cruz do Calvário. E Jesus agora ele vai, quando ele vai, a Bíblia diz que eles ficaram com uma mensagem no coração deles. Eles tanto acreditavam mais na ressurreição do que nós. E agora eles ficam um plano entre eles. A fofoca, a panelinha. Lembra do que disse aquele malfeitor? Que ao terceiro dia ele ressuscitar? Vamos fazer o seguinte: vamos levantar as cotas, vamos colocar lá. Mas espera aí, quer dizer que eles acreditavam na ressurreição bem antes de que ressuscitar. Porque a Bíblia diz que agora é rolada uma pedra, mas eles ficam vigiando. E por que vigiar alguém que já morreu? E se eles não acreditassem na ressurreição, por que eles estavam lá de vigia? Porque só morreu que agora acabou. Por que vigiar quem já morreu? Por que vigiar um corpo que ao terceiro dia está lá preso na porta fria? E a Bíblia diz então que de repente a gente conhece a história. A madrugada, alguém decide se levantar do quadrado. A madrugada, alguém decide encorajar-se assim mais alguém. A madrugada, alguém decide vencer o medo. Alguém decide vencer a madrugada escura. E dizer: olha, eu vou acreditar no que foi dito por Jesus. O que Jesus precisa de nós no tempo de hoje é vencermos as madrugadas escuras da nossa vida, vencer as nossas lágrimas e acreditar que quem prometeu é fiel para cumprir. Jesus então agora está no túmulo de madrugada. Só que Maria toma uma atitude. Maria diz consigo mesmo: olha, eu vou de encontro, eu vou avançar, eu vou passar essa escuridão, eu vou em busca da luz, eu vou em busca de quem disse que é a ressurreição. Maria toma a decisão e ela vai até o sepulcro. E para a vergonha e inferno e a alegria da terra, Maria volta para casa com a mensagem: eu tenho a palavra de Deus no teu coração. Você pode ter vindo no escuro, você pode ter vindo de casa sem ver nada, sem ver solução nenhuma, sem ver a luz, mas eu tenho informação do céu. É você mesmo que tem uma mensagem para levar para casa nessa noite. É você mesmo que levará uma resposta para a situação nesta noite. Eu estava orando no meu quarto, falei: Senhor, o Senhor quer passar para a tua igreja. O Senhor diz que o meu coração, diga para algumas mulheres, para alguns homens, que o problema não é chorar, o problema é deixar a lágrima impedir de ver o que a cada lágrima Deus tem para te revelar. Oh glória, Deus está dizendo: pode chorar, meu filho, pode chorar, minha filha, mas não deixe o impedimento da lágrima impedir que eu disse que eu sou para você. Não deixe a lágrima impedir a glória que eu disse que eu tenho para revelar para você. A Bíblia diz então que Maria vai. Quando Maria vai, Maria bate o olho no sepulcro e ela dá uma olhada. Está escuro. De repente a Bíblia diz então que ela puxa um pouco mais a visão e ela vê aquele grupo da gente querendo ver no escuro, nas situações difíceis, a glória de Deus se revelar. Maria bate o olho e dois anjos descem, está lá dentro, sai e diz: Maria, o que tu procura? Ela: estou procurando o meu Jesus, que foi sepulto aqui, que estava sepultado. O anjo dá uma notícia para Maria: Maria, vá lá, diga ao discípulo
então que Pedro olha e diz: olha, eu estou vendo além das faixas, eu estou vendo também, eu estou vendo só as faixas, eu estou vendo também o pano que está enrolado na cabeça dele. E o que mais? Eu vou te contar um detalhe a mais. Está dobrado a parte. E quem gosta de Bíblia sabe que aqui tem uma mensagem em silêncio. A Bíblia diz que Pedro bate o olho e Pedro viu o lenço dobrado à parte. A Bíblia diz da história judaica, diz que o professor Senhor estava na mesa, e se ele pegasse o pano e ele enrolasse e jogasse, ele estava dizendo: pode retirar a mesa, porque eu estou indo embora. Mas se estava dobrado à parte, a tradução judaica entendida, ele não acabou, ele vai voltar. Aí Pedro olhou e disse: eu já sei qual é a mensagem daquele lenço ali. Qual é, Pedro? Revela para mim. A mensagem é: após a ressurreição ele volta. Eu não estou vendo ele aqui, mas eu estou sentindo ele aqui. Ele vai voltar, ele vai completar a obra. Ele estava dizendo: olha, eu não estou vendo ele, mas eu estou entendendo a mensagem dele agora. Eu não estou vendo ele, mas eu estou entendendo o recado dele. E além disso, eu estou sentindo a glória dele. Por quê? Porque a mensagem é dele, o túmulo não é dele, deram para ele. A pedra já estava rolada. E Jesus na cruz Calvário diz: pai, a ti te deram, o meu espírito está consumado. O véu se rasgou de Deus abaixo. A primeira pedra que foi arrancada, o primeiro impedimento que foi arrancado na nossa vida de sentir essa glória foi no mundo espiritual. Quando o véu se rasga de Deus abaixo, hoje a gente pode entrar e adorar. Aqui para nós, a nossa pedra, nosso impedimento era a glória de Deus se revelar, mas o véu se rasgou de Deus abaixo. Mas Pedro chegou no sepulcro, Maria chegou no sepulcro, a pedra que pedia pela ver a glória, Deus ver a glória, já tinha se enrolado. E na cruz do Calvário ele disse: tem mais um pouco para a minha geração que vem aí. Para Pedro e João e Maria, eu tirei a pedra. Mas e para os meus discípulos, para a igreja do Oriente, da Estrela do Oriente, para a igreja da Estrela do Oriente, eu entreguei, Pai, a ti o meu corpo, alma e espírito, porque agora não sou mais corpo, agora eu sou cabeça, para a Estrela do Oriente. Eu vou levantar corpos guiados pela cabeça que ressuscitou. Eu tenho a mensagem de Deus para a tua vida. Tu é amigo, tu é corpo, ele é cabeça, ele vive e ressuscitou por nós. Maria está lá, Pedro já estava consciente, desejado. Não, para mim já está bom, podia ir para o louvor. Mas Pedro disse: não quero mais. Maria disse: não quero mais, eu quero um pouco mais dessa palavra. A Bíblia diz então: se lhe dá um pouco de quinto ano, Pedro já pegou a sua poção. Quem sabe você já pegou a sua poção e está dizendo: esse cara poderia parar agora, esse cara já poderia deixar esse negócio de gritar quieto. Mas tinha Maria ainda chorando, tinha Maria dizendo: não quero mais, eu quero mais. Por quê? Porque eu cheguei primeiro. Não foi porque eu cheguei primeiro que eu quero mais, não, mas porque eu sou insistente. Aí Deus me dá mensagem sobre essa palavra. No versículo 11, Maria insiste chorando, olhando para Jesus. O anjo desce dizendo: o que é que Deus está dizendo? Eu me revelo tanto que você está disposto a buscar de mim. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Quando Maria está olhando, chorando, Pedro já está, pegou lá no fundo do Pedro lá. Pedro já te ligou dizendo: já peguei minha poção, para mim está ótimo, para mim já está bom. Eu já entendi a mensagem do lenço, já está ótimo, eu vou embora. Mas Maria está lá chorando, e de repente Maria dá uma viradinha pensando em ir embora. Alguém manifesta um pouco mais. Quem era ele? Jesus ressurreto, cheio da glória. É porque diz então que agora, quando Maria bate o olho e diz: aonde tu colocaste o corpo dele? Pensa no seu jardineiro. Por quê? Porque as nossas lágrimas, não lembra do que eu falei? Vou voltar lá mais uma vez. As nossas lágrimas impedem da gente ver quem ele verdadeiramente é. As nossas angústias de alma impedem da gente ver e vivenciar o que verdadeiramente ele é. Mas nessa noite ele te chama pelo teu nome, porque enquanto Maria está chorando, angustiada, pensando no seu jardineiro, Jesus olha e diz: Maria. Ele escuta lá: eu conheço essa voz. A bonita, traduzida na mão do mestre, corre para
E Maria volta com a mensagem. Eu finalizo aqui. Maria agora, olhando, entendeu, escutou a voz. A Bíblia diz então que Maria volta correndo. E trancado estava o povo. Só que Maria contou, e às vezes é assim. O que você leva daqui para casa tem sempre um Tomé para te afrontar. Mas tem uma resposta para Tomé hoje aqui. O que você leva daqui para mais alguém tem sempre um Tomé para se levantar e dizer: eu só acredito que não vai ver, Tomé, vai ser crente, rapaz. Deus vai pegar alguém na curva e vai mostrar que ele é Deus, que agora se revela aqui dentro e mostra quem tu és aqui dentro, quem você é lá fora para ele, por ele. Deus vai mostrar no teu lado, teu trabalho, onde quer que tem um Tomé tentando dizer que Deus não é Deus na tua vida, fique tranquilo. Se precisar, se for preciso, Deus está dizendo: eu vou me revelar para Tomé, deixa Tomé para mim. Você sai com a mensagem de ressurreto, você sai com a mensagem de vida, você sai com a mensagem de paz, seja convosco, e deixa Tomé para mim. Tomé não vai tocar em você, oh meu Deus do céu, oh glória. Tomé não vai tocar em você, Tomé vai se ver comigo, ele quer tocar, vai tocar em mim. Pode deixar Tomé para mim. Enquanto Maria vai com a mensagem da cruz ressurreta, com a glória revelada, com a voz do mestre no peito, soprando para todo lado, dando rajada de língua, dando rajada de glória. A Bíblia diz que o Tomé se levanta, vem com um pau de água fria, com um pau de gelado, e quando ele pensa em jogar o pau na mensagem de Maria, a Bíblia diz então que agora Jesus ele chega, ele entra pela porta. Tomé não está lá, mas ele já está planejando jogar o pau de água fria. Jesus entra com a porta trancada e diz: Pai seja convosco. Mas Tomé não está lá, Tomé pode estar aqui, a primeira paz é tua, a paz é para você, mas o toque é para Tomé. Leva isso aqui para casa. Deus te dá paz, Deus te derrama glória, Deus fala contigo aqui, Deus revela mistério aqui. Mas Tomé, Deus vai pegar daqui 8 dias. Vou ministrar isso aqui, vou entregar meu companheiro. Daqui 8 dias, Deus vai ter encontro com o Tomé. Eu me debaixo da autoridade de Deus. Eu falei: Senhor, que negócio é esse? O Senhor disse: pode abrir a tua boca e dizer que dentro de 8 dias, agora tem que cair a Bíblia. Dentro de 8 dias, eu vou ter encontro com Tomé. A Bíblia diz que Tomé não está lá, mas mais 8 dias, Jesus novamente dá uma passadinha no lugar de dúvida, diz: Tomé, toca, rapaz. Em outras palavras, Senhor, como tu sabe? Porque ele é soberano. Fica tranquilo que de Tomé produziu Jesus. Tu não queria tocar? Tá aqui as mãos furadas, tá aqui ao lado. Meu Senhor! Falso. Eu sabia que tu não acreditava, falso. Aí deu um dia Jesus para ele: seja crente, rapaz. Seja crente. E tu, Maria, tu, Pedro, continua carregando a glória. Tomé vai ser crente e tu vai continuar valente. Após Jesus,